O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfume a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caros, após transcorridos alguns dias de carnaval, descanso para uns, praia para outros, talvez um pouco solitário em casa, Netflix o final de semana inteiro. Não sei o que você viveu nesses últimos dias, mas tenho certeza que boa parte de nossas atividades estavam relacionadas ao nosso corpo. Descansa corpo, come corpo, bebe corpo, vai à praia corpo. Está vinculada à nossa necessidade física. Precisamos parar, sair, viajar, pular. Cuidado com a zona de perigo por aí afora. Pode ser um perigo constante, mas assim vivemos esses dias. Passados, então, começamos a olhar para dentro de nós. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nosso corpo talvez seja relaxado, ou talvez cansado de tanto pular, mas está satisfeito de alguma forma ou de outra. Mas o espírito, nós não somos essa dicotomia, separação, mas são duas coisas intrínsecas, corpo e alma, que são necessárias serem bem cuidadas. Por isso, neste retiro quaresmal anual que fazemos, somos convidados a fazer um check-up espiritual. Vez ou outra vamos aos médicos, muitos aqui estão presentes, usamos alguns equipamentos, tiramos nossas medidas de tudo e sabemos. O coração está bem, talvez o pulmão não tanto assim, seu rim está abusando dele. E assim vamos às farmácias lotadas por aí afora, compramos um pouco de remédio e começamos a tratar o nosso físico. Só que o nosso espírito, nem sempre os sinais são perceptíveis. É necessário então um olhar atento. Não existe máquina que faz uma radiografia e mostra a minha alma. Não existe remédio que compramos na farmácia que tranquilize ou amenize o meu pecado, a minha culpa. Não.
O nosso método é tradicional. Temos que então olhar para dentro de nós, à luz do médico dos médicos, e ver como está a minha alma. Olhando para a minha vida, para a sua, para a comunidade, família e sociedade, nos perguntamos: o que ainda precisamos nos converter? Pode ser uma pergunta simples, mas não é fácil de responder. Em que eu preciso me converter? Ah, padre, nós temos pecado, todo mundo tem pecado, então temos que mudar todos os dias. Renova-me, Senhor Jesus. Fechamos o olhinho. Renovar o quê? Eu tenho 48 anos de vida agora, 18 anos de padre, outros de seminário, uma vida de família de igreja. O que eu preciso me converter? Todo ano eu estou aqui nas cinzas, impondo cinzas na minha cabeça. E o que de cada ano tem modificado a minha existência? Qual é a minha meta talvez de santidade ou até mesmo de perfeição? O que eu quero ser? Ou vamos vivendo como a vida deixa me levar e vamos vivendo assim à toda direita, e o que vai acontecer sem um planejamento prévio? Achamos que talvez por estarmos aqui todos os domingos, ou por servir uma atividade ou outra na comunidade, já estamos cumprindo nosso papel de cristãos. O que na minha prática diária ainda deve ser o Evangelho penetrar? O problema, às vezes, nos perdemos porque as nossas referências são as outras pessoas. Eu não sou ladrão, eu não sou infiel, eu não matei ninguém, eu não sou como aquela pessoa, eu não fui para a escola de samba, eu não pulei no carnaval, eu fiquei em casa, e assim por diante. E a nossa referência de certo ou errado são outras pessoas. A minha referência, a nossa, de santidade, de certo ou errado, não pode ser o outro ser humano. A minha referência está aqui. Que nós iremos ser como os convidados nesse período, mais uma vez, a olhar a nossa vida para cá. Aqui está a máquina de raio-x. Aqui está o exame que precisamos para olhar se estamos de fato no caminho certo ou não. É aqui, nele. A igreja então neste tempo convida os cristãos mais uma vez a projetar a sua existência, suas escolhas, sua forma de viver para ele. Aqui está o amor. O amor não foi amado. O amor foi crucificado. E eu, como estou em relação ao amor? Que não é somente um instinto, um prazer eros, muito mais do que isto. Por isso as práticas milenares que a igreja oferece, não a igreja, mas biblicamente, somos convidados, são esses os caminhos para poder entender como nós estamos. Primeiro, eu vou orar. Orar não é mudar a Deus. Orar é ouvir o que Deus tem para mim. Vou orar mais este tempo, porque eu ouço muita gente, muita rede social, eu ouço muita coisa, ouvindo muitas coisas, mas nem sempre eu ouço o essencial. Muitas pessoas nos dizem muitas palavras, mas nem todas são amigas e nos falam a verdade. Então orar é eu silenciar, parar um pouco, desconectar um pouco da situação e do mundo, para poder ouvir mais a voz de Deus. Pela palavra de Deus, na meditação em casa, a leitura da Bíblia, vindo mais às missas durante as semanas. Então eu vou ouvindo. Poder o quê? Ouvir, porque minha cabeça é dura, é difícil aqui entrar. Então água mole em pedra dura, tanto basta que fura. Eu vou ouvir mais uma vez o que é amar. Eu vou ouvir o que é ser tentado. Eu vou ouvir como me transfigurar. Vou ouvir de novo o caminho. Orar. Para que eu possa orar bem, requer eu me abster um pouco das coisas. Mergulhamos nesses 4 dias agora, intensivamente. Comida, bebida, sofá, música. Mergulhamos. Ei, abstenha um pouco. Saia um pouco. Veja o que é mais difícil largar. Nossa, largar isso aqui está difícil, hein? Cuidado, se tem alguma coisa que é difícil você largar, o maldito celular, que a gente não larga nem para ir no banheiro, que é difícil largar aquela coisa,
Ou coisa que impregna na gente, misericórdia. Se é difícil largar aquilo, sinal amarelo. A radiografia começa com o pulmão escuro. O que está? Veja o que para você, talvez você não vai conseguir ficar 40 dias abstendo disso, mas você vai perceber, você vai ter um sinal para você mesmo, não precisa ninguém dizer. Você vai perceber o que de fato é para você difícil. Eu não consigo levantar cedo, eu não consigo deixar de comer isso, eu não consigo deixar de beber isto. Veja, abstém-se um pouco dessas coisas que são necessárias, mas que te deixam muito aprisionado. E aí você vai conseguir melhor ouvir a voz de Deus. Quando você ouve, abstendo das coisas, você encontra a caridade perfeita. E aí, meu irmão, ninguém te segura. Você vai experimentar algo como nunca, um prazer existencial, um prazer de vida, que é viver de fato, encontrar a caridade. E essa caridade não é somente algo espiritual, somente algo que eu faço diante de Deus, mas ela me leva automaticamente ao outro. Quem encontrou com o amor, comunica o amor. Só que não adianta falar somente do amor de Deus, é necessário. Diz a palavra de Deus, como é que eu vou dizer para o irmão, vai em paz, que Deus te acompanhe, se ele em casa não tem o que comer? Como é que eu posso rezar por ele? Olha, eu já rezei por você, tudo abençoado, mas se ele não tem um básico. Por isso, a nossa caridade, o encontro com a caridade me leva automaticamente a comunicar a graça ao outro, o anúncio da palavra de Deus, mas também com as necessidades básicas da vida. Por isso, na igreja no Brasil, a igreja católica aqui no Brasil, como um gesto concreto da quaresma, nós temos a campanha da fraternidade, que está sendo bombardeada nas redes sociais. Nós estamos politizados cada vez mais, os direitos, de esquerda, de centro, e pronto. Encontramos vídeos de padre falando a favor, padre falando contra, a igreja parece que está dividida, e nós vamos compartilhando cada vez mais essa divisão. Não gosto do bispo A, não gosto do bispo B, o papa não sei o quê, e assim colocamos tudo no balaio de gato e nos afastamos de tudo. Tudo é um pecado sem fim, todos estão perdidos, mas eu sou a solução. Eu sei o que é certo. Eu sei, está todo mundo errado. Meus irmãos, a igreja é um braço de caridade. Se a igreja para você, a instituição para você está perdida, ou está por outros caminhos que você não concorde, não deixe de ser caridoso por causa disto. Encontre o meio. Nós não queremos sermos absolutos, dizendo que somente nós fazemos o certo. Sim, podemos errar em muitas situações, mas não deixe que os nossos erros seguem o seu caminho de caridade, porque a caridade é para todos. Seja através da CNBB, seja através de uma ONG-A, seja através da sua própria forma, da sua empresa, não importa o meio, o importante é que nós possamos chegar àqueles que necessitam. Isso que é o mais importante. Sim, a igreja nos convida nesse período aqui no Brasil, nessa quaresma, a olhar para a fome. Quantas fomes nós temos? Há a fome existencial e há a fome física. Nunca se viu na história de uma humanidade pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. É um vazio na alma de tantas pessoas que estão perdidas, cantando e dançando, como o seu próprio Silvio Santos, dançando e cantando, mas não sabe para onde dança nem para onde canta. Não tem rumo, não tem objetivo, é de momento, é de prazer, é de emoção, só aquilo, mas aquilo passa. E quando passa, o que fica? A conta. Quantos aí na adolescência, na infância, se cortando, se mutilando, por quê? Porque são, talvez, fazem bullying, porque sofrem as consequências de muitas situações, não são aceitos, se percebe uma sociedade perdida. A quaresma é um tempo em que somos convidados então a nos penitenciarmos, e as cinzas são esses exemplos. As cinzas têm dois significados. Primeiro, as cinzas nos lembram a nossa pequenez, somos pó.
Somos nada, gente. Amanhã tudo pode acabar. Você tem o seu doutorado, o seu mestrado, você tem a sua casa de campo, você tem o que você tiver, você pode comprar o que você puder. Ótimo, mas você não é nada. Você pode ter isso e podemos ter isso aqui. Nada contra tê-los. Mas lembre que somos pó, somos perenes. A vida é um sopro, a qualquer hora podemos ir. E o carnaval nos trouxe uma vida, um vigor. Olha que delícia viver. Ótimo, então viva com intensidade, porque senão amanhã pode tudo acabar. Somos pó. E a segunda significado das cinzas é de sinal de penitência. No mundo bíblico milenar, nós temos práticas penitenciais coletivas e comunitárias. Vestindo de cilícios, ou próprias cinzas, rasgando as vestes, ou alguns no passado, purificando ou se batendo no seu próprio corpo, mutilando o seu corpo. Na Idade Média, inclusive, era muito comum muitas pessoas incentivarem o açoite físico, mas a igreja nunca indicou esse caminho. Não é através da mutilação física que eu alcançarei o perdão divino, não. Mas é através da purificação da alma, mutilar a minha alma, morrer da minha vontade. O meu querer me leva para aquela porta. As minhas escolhas, a minha decisão me leva para aquela porta. Tudo que eu tenho feito está me levando para lá. Só que eu sei que aquele caminho não é o melhor. Mas as consequências agora não tem mais jeito. Não tem jeito humanamente falando, porque é uma correnteza me levando para lá e eu não consigo nadar contra a maré. A sociedade caminha nas suas escolhas, na sua forma, para um caminho, para aquilo ali. Só que ali não é o caminho certo. Por isso então eu oro, peço a Deus, Senhor, eu peço perdão. A minha escolha me levou para lá, está me levando para lá, e eu não consigo resistir, eu não consigo, é mais forte do que eu. Senhor, só o Senhor pode me salvar. Sim, eu pequei, fiz coisa errada, não deveria ter feito, estou indo para aquele caminho, mas o meu caminho é lá, Senhor. É para lá, mas eu não consigo nadar contra a maré, a força da sociedade é muito mais forte e eu sou muito mais fraco, não consigo sozinho. Por isso eu me penitencio, eu peço perdão, eu dobro o meu ser, dobro a minha alma, meu apetite, minha comida, meu desejo, meu instinto. Eu morro para que eu dê poder para Deus intervir, coisas que só Ele consegue fazer isso daqui e virá. Porque eu sozinho, diante de tanta atitude e hábitos que me levaram para lá, eu não consigo. Isso se chama vício. Por isso o vício é pecado. Quando nós falamos de uma sociedade que está perdida, e o mal há de acontecer, porque o mal não vem de Deus, mas são consequências de escolhas comunitárias. Quando uma comunidade, uma família, quanto mais pessoas se unem, mais suplicando a intervenção, reconhecendo o seu pecado, o seu erro, aí então Deus, na nossa liberdade, Ele intervém. Se nós não suplicarmos, Deus permite o mal. Entendem que o mal não vem de Deus? Na nossa liberdade, Deus permite. E nós então sofremos as consequências, como um Jó, como outros tantos, Deus permite. Mas enquanto sociedade, enquanto nós, enquanto comunidade, não percebermos que estamos em um buraco, esse é o problema. Eu não sei que estou em um buraco. Aí que está o X da questão. Eu acho que eu estou certo. Esse é o problema. Eu acho que eu estou caminhando para o caminho certo. Até chegar no olho do furacão. E perceber que não tem mais saída. E aí eu suplico a Deus, Deus, onde você está? Não é onde Deus está, é onde você esteve esse tempo todo. Mas para Deus nada é impossível, meus irmãos. Por isso nesse tempo nós praticamos atividades penitenciais, intensificamos muito mais, suplicando, Senhor, tem de piedade de mim. Eu sou cabeça dura, eu errei de novo. Eu sabia que não devia ter feito aquilo, mas eu fiz. Fui impaciente, gritei, briguei, xinguei. E assim, fiz tudo de novo. E eu peço misericórdia, misericórdia, misericórdia. E vou rezando, não para convencer a Deus. É para me convencer de que eu estou errado.
de que meus instintos estão errados. Se eu não faço isso, eu vou caminhar para ali. Só que eu tinha que ir para lá. Lá que eu encontro com Ele. É por isso que oramos. Só que muitos não conseguem ir para lá. Não é porque não tem força espiritual. Não tem força física. Não tem comida em sua mesa. É triste uma realidade. Graças a Deus eu nunca passei fome, gente. Sempre tive comida em casa. Hoje eu tenho uma funcionária que trabalha só para mim na minha casa, que vocês pagam, que faz minha comida, lava minha roupa, limpa minha casa. Eu não tenho sacrifício algum dentro de casa. Não sei o que é sentir fome. Não sei o que é sentir sede. Mas eu sei, num dia que eu estou, quando eu não almocei direito, me dá uma fome, me dá uma angústia, me fico inquieto e não vejo a hora de comer aquela pizza, aquela lasanha, aquela carne, sabe, vermelhinha, sabe, com um pão de alho, misericórdia. E aí você põe uma cervejinha do lado, Nossa Senhora da Penha, a boca enche d'água. Eu posso fazer isso. Eu tenho como dinheiro que pagar e comprar. Muitos não têm. A saciedade me dá uma tranquilidade. Coisa que não tem, está sempre na angústia. E a angústia dele não é porque ele cometeu um pecado. É porque ele foi privado de algo. Quanta comida a gente joga fora. Quanto a gente não valoriza, reclama, murmura, fala mal. E assim por diante. Eu acho que enquanto sociedade temos que converter muito. E essa fome que a igreja nos provoca a refletir, nos leva a refletir a fome existencial e a fome espiritual. Que a nossa fé, que as nossas práticas oracionais nos façam escutar a voz de Deus. Porque a voz de Deus vai sempre nos levar ao outro. Nunca Deus vai me tirar do próximo, porque o próximo é o caminho da minha salvação. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos